Quando eu fui ver Quando eu fiz o caso, por exemplo, da Suzane. Suzane é um assunto muito interessante, porque a Suzane, você vê no livro do Ulisses Campbell, que sinceramente eu não sei como o Ulisses ele consegue certas informações, mas enfim, você vê coisas que você ia dizer assim, cara, pagaram pra essa menina fazer isso. Tipo o quê? Contas no exterior, tipo uma rebelião onde o Geraldo Alckmin aparece num helicóptero pra tirar ela da rebelião. Por quê? Porque o pai dela era super amigo, ela foi defendida por 17 anos pelo advogado do Rodoanel, o Barney. Então, assim, tudo bem, a gente pode. Eu prefiro acreditar que ele fez isso por amizade ao pai. Só que ela não matou o pai? Então é muito difícil hoje em dia no Brasil você saber o que é algo político e o que não é. Aí eu vejo algumas coisas que vão saltando, assim, eu sou muito analítica nessa parte, né? Outro dia eu sempre olho aqueles memezinhos, tipo, cadê o Adélio? Que não sei. E eu dou muita risada, que eu falo, gente, esse povo não cansa, né? Cadê o Adélio? Cadê? Daqui a pouco cutuca de outro jeito. E aí, sem querer, eu entrei num documentário que, enfim, o YouTube jogou lá pra mim, e o cara, ele fazia essa pergunta, cadê o Adélio? Porque parece que o cara desapareceu. Eles pegaram o cara, enfiaram na cadeia, da cadeia levaram, disseram que ele tinha uma doença psiquiátrica, só que ninguém sabe onde ele tá. Ninguém viu esse cara desde daqueles eventos, e ninguém sabe se esse cara tá vivo, se esse cara tá morto. Ninguém tem ideia do que aconteceu com esse cara. Então, assim, não adianta perguntar, vai até o lugar que dizem que ele tá, dizem que ele foi transferido, dizem que ele não tá mais lá, nem a família dele conseguiu mais ver o Adélio. Então, assim, são coisas que você vai prestando atenção, e assim, a Suzane, começam a aparecer coisas, pelo menos que o Ulisses relatou no livro, né? Ele relata, por exemplo, da questão da herança. Como que você tem uma neta? É um pouco estranho. Você tem uma neta e ela tira a vida do seu único filho. E quando você morre, você deixa tudo para ela. Mais de R$ 1 milhão na época em patrimônio, enquanto você tem o Andréas, que vai ficar sem família pro resto da vida, vai ficar com tudo. Ah, mas ele ficou com a herança do pai. E totalmente da cabeça. Ah, mas ele hoje escolheu o caminho da droga. Não, quem colocou o primeiro baseado na boca daquele garoto foi a irmã dele. Então, assim, são coisas que a gente para olhar e não bate. Aí depois o tempo vai passando, aí você para e pensa. Tá, ela recebeu essa quantia, vamos pensar em 1 milhão. Como que os irmãos Cravinhos tinham pouco dinheiro, mas uma avó morre e R$ 800 mil para cada um é dado? Vamos combinar. Uma avó dessa, que te deixou R$ 800 mil para cada neto ali, será que... Eu não sei se só tinha eles de neto, se ela tinha muito... Não entendi. Mas eles receberam esse valor. E aí você começa a olhar e você fala, tá, então isso aí podia ter sido uma coisa combinada por outros motivos. Ou então, já que ela fez, tirou alguma coisa do caminho, vamos dar uma endossada aqui. Só que a gente nunca vai saber, de fato, de onde veio. Aí fala assim, ah, mas quem tava lá era o político tal. Mas às vezes aquele político tal naquela época era um laranja. E tem mais coisa ali por trás. A Suzane e a mãe tinham diversas contas no exterior. Ninguém sabe quanto dinheiro a Suzane tem. Nem vai saber, porque tá tudo lá e tá bloqueado. Tem conta na Suíça, Nova York, em vários lugares. Então ela já tinha o futuro dela de alguma forma garantido. E aí você procura saber a origem desse dinheiro. Tanto que existe uma grande discussão, até quem acabou me cedendo um vídeo foi o Maurício Meirelles, que estava com salada. Porque eu sempre soube que o pai da Suzane, o Manfred, ele é da família do Barão Vermelho. E vem aquele povo que diz que vai puxar, enfim, né? Sempre tem os professores de história, geografia, de tudo. Enfim, da chatice toda. E batem de frente comigo que eu falei besteira. E não, ele era, porque o Salada teve que atrasar a perícia dele, e ele falou isso naquele podcast. Eu fui na cara de pau, falei, Meirelles, não tem como tu me dar um pedaço desse coisa aí pra eu passar, porque assim, isso aí vai salvar a minha vida. E ele falou que atrapalhou, inclusive, porque veio os representantes da embaixada alemã, porque ele, de fato, era um membro dessa família. Então, até isso, eles tentaram, tipo, jogar para debaixo do tapete. Não, porque teria uma outra história, teria... Enfim.
E aí tiraram, né, essa moça, e aí a gente também não entende, porque, vamos combinar, se a Suzane quisesse fugir, ela já tinha fugido há muito tempo, ela estava fora daqui há muito tempo.